Olá, gente, muito boa tarde, muito bom dia ou boa noite, é claro. Depende da hora que você assistir essa live, mas agora a gente está falando boa noite. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco, de cabelos e barba grisalhos. Afonso usa um óculos de hastes pretas e veste uma blusa branca. Ele está sentado em uma sala de paredes brancas com diversos artigos decorativos à mostra. Então, hoje eu apresento pela segunda vez, nós já estamos fazendo essas lives há um tempo, o Intérprete de Borboletas, o mais recente romance do Sérgio Abranches. E nós desdobramos alguns assuntos que o livro pode oferecer, né? Nesse caso, o tema geral, que é claro, vai se expandir, é quando o cancelamento pelos ódios políticos se soma à crise típica da adolescência. Para isso, eu e o Sérgio convidamos a queridíssima Andréia Pachá. Muito boa noite, Andréia. Boa noite, Afonso. Que alegria poder conversar com vocês sobre essa obra do Sérgio e falar de questões que são da minha praia, né? Porque eu fui juíza de família durante mais de 20 anos, claro que num período pré-redes sociais, mas acompanhei o estrago e as transformações que essa nova forma de comunicação trouxe para esse universo, especialmente para o universo adolescente, para o universo da juventude. A juíza e escritora Andréia Pachá é uma mulher branca de cabelos castanhos longos. Andréia usa um óculos de hastes azul escuro e veste uma blusa roxa. Ela está sentada em frente a uma parede branca com quadros expostos ao lado de uma estante de livros. Bem, como a gente sempre faz, eu passo a palavra agora para o Sérgio, não sem antes cumprimentá-lo. Muito boa noite, Sérgio. Boa noite, Afonso. Boa noite, André. Querida, muito obrigado por estar aqui com a gente. O jornalista e escritor Sérgio Abranches é um homem branco, de cabelos grisalhos e sem barba. Sérgio usa um óculos de hastes pretas e veste uma blusa branca. Ele está sentado em uma sala com uma estante de livros à sua esquerda e diversos pôsteres e quadros nas paredes. Obrigado, Afonso. Olha, na verdade, Afonso, Andréia, o livro começou com a observação de uma adolescente muito deprimida, muito chateada, porque tinha sido objeto de um gelo, né, de um cancelamento físico dos colegas na escola, porque logo depois das eleições, porque ela era a favor do Haddad e as melhores amigas eram bolsonaristas. E aí já não falavam mais com ela, hostilizavam, e ela ficou muito deprimida. E aí eu, conversando com ela, eu disse, gente, isso é uma questão que ultrapassa a, a minha capacidade analítica como sociólogo. Eu poderia, né, isso é uma questão que eu posso tratar como ficcionista. Eu posso ir para a literatura, minha outra identidade, e tratar dessa questão. Como é que essa polarização emocionalizada, radicalizada na sociedade entra na casa das pessoas e promove rupturas muito graves, né? E a gente sabe como é que é grave para uma adolescente perder as melhores amigas e ficar imaginando as melhores amigas num grupo hostil a ela, falando coisas dela e tal. É uma coisa muito difícil para um adolescente encarar. E aí eu comecei o livro com essa adolescente, abre o livro com ela, né? E ela faz parte de um dos núcleos familiares do livro. Mas, ao mesmo tempo, eu também coloco um outro jovem e alguns outros jovens de outra, no outro universo, um pouco que fazendo uma advertência para o meu leitor de que o mundo dos brancos, que é o meu mundo, tem uma determinada tragédia envolvendo, mas o mundo dos negros tem uma outra completamente diferente, muito mais dura. Então, esse contraponto entre as dores de uma jovem da classe média branca e as dores de um jovem da classe baixa negro também me parece uma coisa importante da gente pensar na sociedade brasileira. Legal. Andréia, passar a palavra para você como se fosse uma
sem perguntas, um tempo para você falar, decorrente da sua leitura e da nossa conversa. Eu achei super interessante o Sérgio fazer essa apresentação breve, porque eu li o livro também a partir da angústia da juventude, que é uma questão que tem me inquietado profundamente. E adolescer já é difícil em qualquer contexto, em qualquer classe social, em qualquer país. O período da adolescência é um período que vem acompanhado de muita incerteza, de muita angústia, de muito desafio, e que historicamente vinha acompanhado de uma esperança e de uma potência com o desejo de futuro, que faziam com que grupos jovens, muito jovens, revolucionassem o mundo. Então, o que nós temos no livro do Sérgio é uma geração que é adolescente num momento de profunda distopia e desesperança, que é esse momento que a gente vive e que só a ficção dá conta. A gente não tem mais como explicar racionalmente o que acontece no mundo, com todas as rupturas, com toda a transformação que a linguagem sofreu pelo uso das redes sociais, pelos retrocessos civilizatórios, né, que desconstroem todos os dias os passos que eram muito pequenos que nós conseguimos dar até aqui, e a desigualdade que cada vez mais se escancara. É bem possível que os adolescentes brancos privilegiados dos anos 60 não se inquietassem pelas questões que hoje inquietam também os nossos adolescentes, porque se ampliou o espaço da disputa pelos direitos, da efetividade dos direitos, o racismo ficou muito escancarado, e esse nosso lugar incômodo, né, de quem sempre defendeu a ordem estabelecida, que sempre defendeu a civilização. Eu falo isso de bandeja, porque eu sou uma juíza, né, sou uma magistrada há quase 30 anos, e eu sempre defendi com muita veemência o Estado democrático de direito como panaceia para todos os nossos problemas. E só muito recentemente, com a exibição dessa desigualdade e com a exibição da invisibilidade, né, quer dizer, com a visibilidade de grupos que até então eram silenciados, que eu percebi de um jeito muito incômodo e muito doloroso que todo esse nosso discurso não serviu para reduzir a desigualdade desses grupos. Então, a gente está falando de um momento extremamente difícil para qualquer adulto. Quem é adulto, quem viveu, quem tem experiência, não consegue dar conta desse momento, e de uma geração que nasce num momento em que ela tem abortada a potência da esperança. Isso, para mim, é o que tem de mais grave. E nós sempre buscamos as nossas referências, por maiores que fossem as divergências geracionais, etárias, nós sempre buscávamos as nossas referências naqueles que nos precediam. E, nesse momento, ninguém consegue dizer para ninguém o que está acontecendo. Assim, é um assombro coletivo. Na pandemia, isso ficou ainda mais aprofundado, porque não tinha ninguém vivo na Terra em 2020 a 2022 que pudesse dizer como sairíamos daquela experiência, como até agora não sabemos como sairemos daquela experiência. Então, a gente está falando de adolescer nesse contexto em que o adolescente é desqualificado, não só porque ele não se insere numa sociedade brutal que existe produtivismo, consumo, eficiência, a quantidade de adolescentes que se suicidam é abissal, assim, assustador, que no auge da vida você encontre jovens que se matam porque não enxergam possibilidade de vida e de futuro. E nós vivemos também num momento em que alguns jovens que tiveram a sorte de encontrar pontes que remetessem à utopia e à esperança, provocaram uma revolução, não na política como nós a concebíamos até aqui, mas nos costumes, no comportamento, na afirmação do afeto. E essa revolução do afeto é uma revolução
muito potente. Esse desejo de transformar o mundo a partir do quarteirão, nos espaços onde é possível a atuação, talvez seja o futuro da nossa política. Não sei, porque eu também, como todos nós, estou assombrada, né, com o que está acontecendo. Por outro lado, quando nós temos os problemas que eu chamo de problemas reais, porque a gente chama de white people problems, esses problemas que a gente acha que são periféricos, mas que não são tão intensos quanto qualquer problema, porque dizem respeito à subjetividade. Mas quando você vê problemas sociais, econômicos e reais de uma geração que é adolescente nesse momento, você consegue enxergar naquele espaço uns canais de transformação e de desejo que talvez nós tenhamos sepultado ou por cinismo ou por pessimismo. Então, o Sérgio conseguiu juntar todas essas questões num romance. Eu adorei, viu, Sérgio? Eu adorei ler não só a questão da adolescente vivendo uma relação familiar absurda, né, com o pai e a mãe ali, e aquela filha no meio daquela relação, mas ampliada pelas divergências políticas, e isso é um fenômeno atual, isso não existe. Você sempre teve nas varas de família pais e mães disputando guarda de filhos ou discutindo sobre orientação e educação, mas você nunca teve, como agora, pais e mães discutindo na justiça questões que nós imaginávamos ultrapassadas, como vacina ou não vacina, fica em casa ou não fica em casa, usa máscara ou não usa máscara, tem que ir para a igreja ou não pode ir ao candomblé. Essas questões hoje têm chegado ao judiciário para a gente entender o tamanho da loucura que a gente está vivendo, né? Uma terceirização enorme de responsabilidade. Mas o que me encantou da possibilidade da construção que você faz no livro é o diálogo intergeracional, e é isso que eu tenho percebido com muita força, porque a gente também hoje tem, chegando à velhice no Brasil é quem tem mais de 60 anos, tá, gente? Sem querer chamar, eu ainda não tenho, estou quase lá, mas o corte é etário. Então, quem tem mais de 60 anos é considerado idoso no Brasil. E quando você pega essa geração que hoje tem 60, 70, até 80 anos, é uma geração que teve o direito de viver a liberdade que a juventude permitia, de uma forma absolutamente diferente de todas as outras gerações. Eu já não tive essa possibilidade porque eu cresci na ditadura. Mas essa geração que me antecedeu, que não chega a ser uma geração, são 10 anos, um pouco, 10, 15 anos adiante, é um grupo de idosos hoje que viveu a juventude acreditando e transformando o mundo e que viu o seu desejo de transformação interrompido pela ditadura. E quando essa geração volta, o mundo já é outro, o neoliberalismo já se espalhou pelo mundo, não existem mais as discussões ideológicas que formatavam o universo político, e essa geração que ficou com um sonho interrompido volta nem sempre disposta a encontrar e a acolher a geração que agora emerge. Eu vejo muitas vezes essa garotada sendo julgada pelo que eles não são responsáveis. Isso amplia a dificuldade de pertencimento. Eles são responsáveis porque eles não são os jovens dos anos 60. Isso não é razoável. Eles são cobrados porque eles se renderam à sociedade do consumo. Eles só conhecem essa sociedade, eles cresceram nessa sociedade. Eles são cobrados porque eles não se colocam e não se responsabilizam por nada. Como é que você vai exigir que um jovem se responsabilize por alguma coisa quando nós hoje temos a experiência de autoridades que deveriam representar a responsabilidade, se omitindo dessa responsabilidade e terceirizando os problemas sempre para o outro? Então, quando você faz essa aposta no diálogo dessa menina angustiada que não cabe no ambiente
no qual ela crescia, e que é ansiosa, e que é angustiada, e que busca outros espaços, e você coloca os adultos dessa relação como pontes para que ela consiga entender a complexidade da vida e não se paralisar por ela, com todo o pessimismo que a gente tem experimentado hoje, isso me deu uma dose de esperança muito grande. E quando você traz o idoso, que é o idoso que está lá interpretando as borboletas, que é a pessoa que tem serenidade, que já viu tudo, que já viveu tudo, e que é uma referência não só para adolescentes, mas também para aqueles homens e para aquelas mulheres que amadureceram e que não sabem o que fazer, você retoma a responsabilidade que eu vejo como uma responsabilidade nossa. A gente precisa reassumir o nosso papel de referência, de serenidade, de ética, de forma de dialogar. Então, essas questões, para mim, ficaram muito, muito visíveis no livro e muito comovente a maneira com que você escolheu tratar delas. Olha, eu nem sei o que falar, tem tantas nuances. Vamos passar a palavra para o Sérgio, depois eu coordeno. Muito legal, obrigado, André. De fato, quer dizer, uma das coisas que você, como escritor, você começa a pensar é o seguinte: bom, eu não posso, quer dizer, na verdade você pode tudo, porque a literatura é o regime da liberdade, né? Mas num momento de muita angústia e de muita dúvida, como é esse que a gente está vivendo, todos nós estamos, porque essa transformação que a gente está vivendo é uma transformação inédita para nós, né? Completamente inédita, e a gente não realmente hoje ninguém é capaz de dizer como será o futuro em breve. Se você não dá uma saída, se você não mostra caminhos, fica uma coisa meio sufocante, né? Fica uma coisa meio desesperadora. E eu acho que tem ali duas possibilidades de saída, né? Que eu tenho observado, inclusive, na vida cotidiana do Brasil. Quer dizer, essa ideia de que é possível estabelecer pontes e ajudar os jovens a entender o papel deles nessa nova sociedade, né, e nesse processo de transição, é uma coisa muito importante. Eu costumo muito conversar com eles e às vezes tem uns que dizem assim: mas a gente não tem mais causa, vocês esgotaram todas as causas, todas as revoluções. Olha abre a janela e olha para o lado de fora, que você vai encontrar muito mais causas do que as que a gente encontrou ao longo da nossa militância, né? Social, e intelectual e pessoal. E a outra, que eu acho que eu fico muito, muito encantado, é a explosão de criatividade das comunidades periféricas e da juventude negra, que se expressa no slam, que se expressa no rap, Grafite. que se expressa no grafite, né? Quer dizer, e que é uma nova forma de mostrar a sua indignação e a sua esperança, né? O slam e o rap são às vezes muito violentos, né? Mas eles estão mostrando ali o seguinte: essa vida é dura, essa vida é violenta, mas eu vou mudar isso aqui, eu vou para um novo caminho, né? Então, e por outro lado, quer dizer, eu acho que a gente precisa de voltar, a literatura ela precisa de voltar a ser contemporânea dos problemas, que a literatura ficou uma literatura muito reminiscente, né? Quer dizer, você escreve sobre o passado, escreve sobre... Mas, bom, e o agora? Quer dizer, e o amanhã, né? Então, eu sou muito encantado tanto com aqueles autores que escrevem sobre sobre o presente, como aqueles que pensam o futuro, né? Por exemplo, eu adoro a Margaret Atwood por causa da sua capacidade de pegar uma distopia e transferir ela para o plano do futuro e mostrar que tem um caminho. O William Gibson, tem vários autores que tentam fazer isso, né? Quer dizer, olhar para o futuro. E por outro lado, quer dizer, não abandonar as emoções.
Não abandonar as emoções, porque esse é um mundo também que tem muito medo da emoção, tem muito medo de se expressar emocionalmente e afetivamente, que é uma coisa que a gente precisa reaprender. E não tem possibilidade da gente se comunicar hoje que não seja pelo afeto. Eu não consigo enxergar outra possibilidade, porque a racionalidade não está dando conta do que está acontecendo. Então, se a gente não permite essa explosão afetiva, é muito difícil. E quando esse afeto vem de uma forma genuína, eu acho que é mais fácil, pela ficção, você estabelecer os canais de empatia, porque não tem nada pior, e aí a gente está falando de adolescente, a gente precisa fazer um exercício para lembrar como era a nossa adolescência. Não tem nada pior do que alguém mais velho dizendo para o que está certo, o que está errado, qual o caminho correto, qual o caminho inadequado. É assim, o momento da adolescência é o momento que você rompe com todas essas certezas e se responsabiliza por elas. Então, adolescente, por exemplo, como aqueles meninos do grafite, ou os meninos que estão na rua e que reagem, eles estão no papel deles de adolescente, porque é isso que adolescente faz. Adolescente enfrenta o status quo e tenta fazer prevalecer o desejo dele, o futuro dele, é isso. Agora, o que a gente enxerga hoje? Isso também é um fenômeno muito contemporâneo. São gerações que não crescem, e não crescem porque não é permitido crescer. Não é só pela proteção que tem, proteção patrimonial, e aí a gente está falando da personagem principal, que é uma personagem que tem uma família, que tem casa, colégio que pode escolher em qual colégio vai estudar. A nossa tentativa hoje de blindar os adolescentes do sofrimento tem remetido os adolescentes à desesperança, porque o sofrimento é parte que nos constitui da vida. Sem a compreensão do sofrimento, sem a experiência da complexidade, não se cresce. Então, quando você percebe, e aí vocês devem perceber isso com frequência, garotada na faculdade que na hora de apresentar um TCC surta e toma antidepressivo e não consegue lidar com nenhuma contrariedade, porque cresce num ambiente que diz para ela que a tristeza é doença, esse garoto, essa garota, tem impedidos o direito de crescer, porque não consegue lidar com contrariedade. E isso, potencializado pela linguagem binária das gente, que só tem o certo ou o errado, acaba com a nossa dimensão humana. Então, a gente está vivendo um processo de desumanização. Quem não cabe na rede, que é excluído da rede, que é linchado, que é cancelado, são pessoas que não se submetem à lógica que a rede estabelece como binária. Então, como é que uma adolescente suporta um massacre de cancelamento se a adolescência é um movimento coletivo, né, de escolhas coletivas, de sensação de pertencimento? Eu acho que a linguagem do afeto resgata isso. Então, é bom dizer para esses meninos e para essas meninas que não tem nada errado em ficar triste. Errado é a gente estar alegre no momento que a gente está vivendo. A tristeza é da vida, ela alterna, a gente vai viver momentos melhores, momentos piores. A confusão, o tumulto também é da vida, porque se idealizou um passado que é de mentira. Esse passado que se vende para essa garotada é um passado que nunca existiu. Então, é claro que nós tínhamos alegria e esperança, mas isso me lembra muito aquele filme do Woody Allen, o Meia-Noite em Paris. Muito bom, está sempre lá atrás. Eu vivi os anos 80, e os anos 80 num momento extremamente rico, com Cazuza no Baixo Leblon, levando o Barão Vermelho para tocar na UERJ, lá na sala dos alunos, e a gente foi fazer movimento das diretas já, mas no meu íntimo e na adolescência, a lembrança que eu tenho é que a minha geração era horrorosa, porque eu não era dos anos 60. Então, a gente está sempre se cobrando alguma coisa que a gente nunca foi. E o que nós fomos e sempre fomos é esse ambiente plural, diversificado, que muitas vozes aparecem.
Então, isso que atualmente causa medo e causa angústia, né? Temos que proibir a violência, eles tratam da reação daqueles meninos que estão na rua como se eles fossem os responsáveis pelo caos, quando, na verdade, eles estão reagindo a uma violência. Então, a forma de lidar com esses momentos conturbados também precisam ser legitimados, e precisam ser legitimados pela nossa voz, porque a gente precisa dizer isso para essa garotada, e não julgá-los e também excluí-los e cancelá-los de qualquer projeto que seja a tentativa de um espaço melhor para se viver. Eu queria convidá-los para um tempo um pouco mais sombrio, que é de tudo que a Andréa falou e o próprio contexto do Sérgio. O Sérgio começou a falar isso no livro, mas não foi o caso de prosseguir. É a questão do ambiente de cancelamento, um ambiente no qual os jovens vivem imersos, que são os ambientes digitais, e que, infelizmente, os está levando até ao suicídio. Eu queria falar um pouquinho, que vocês dois falassem um pouquinho desse ambiente que leva, infelizmente, ao suicídio, porque isso, sim, é uma coisa nova na vivência humana. Mas por outro lado também a gente tem que ter o seguinte, né, Afonso? O que a rede faz, o que o mundo digital faz, é captar e amplificar padrões que a gente mostra, né? Ela não inventa nada. E sempre houve, né, quer dizer, nessa faixa da idade, uma certa crueldade, né? Quer dizer, você faz parte da construção da sua identidade, né? Você começa a dizer quem sou eu e quem somos nós, e você tem uma tendência a dizer, bom, e tem os outros, né? A menina mais alta, o menino mais gordo, enfim, quer dizer, a gente ia fazendo, né? A adolescência é uma crise de identidade, né? Quer dizer, você deixa a infância e não chega na idade adulta. E nós, adultos, não ajudamos os adolescentes nessa área, porque o que nós temos entregado para eles? Isso tudo que a Andréa falou, e além disso, um ensino médio sem identidade nenhuma, completamente perdido, tá certo? Quer dizer, então a gente, e não é só aqui, a high school nos Estados Unidos tem a mesma crise, né? Então você tem um ambiente social que começa a tornar mais extremas as reações, porque você está ali numa luta danada para descobrir quem você é, no meio de uma revolução de hormônios, né? Uma coisa avassaladora que você não entende muito bem, é o início da sexualidade, é uma carga muito pesada, né? Para você levar, e aí você chega na escola, ninguém trata desse assunto, e essa é uma das discussões fortes que tem hoje aqui com relação ao bolsonarismo, porque a ideia de não pode falar de sexo, não pode falar de não sei o quê, as interdições, elas apenas agravam a crise da adolescência, né? E aí você chega no meio digital. No mundo digital, esse universo do cancelamento, ele é a expressão extremada, amplificada daquela coisa que a gente tinha na nossa época, que era o seguinte: não falo mais com você, não quero mais saber de você, entendeu? Não, você tá completamente errado, eu não quero saber de você, né? Então, você me traiu com a menina que eu queria namorar, não quero mais falar com você, e nem com ela, entendeu? Esse cancelamento digital é a expressão amplificada disso que a gente fazia, tá certo? Quer dizer, não tem novidade, tem intensidade, e essa intensidade é fatal. Essa intensidade é danada. Ela é que dramatiza tudo. É que o reconhecimento ao erro e aos excessos se dava no plano real e não no plano teórico. Hoje, nós temos discursos muito consistentes de pluralidade, de diversidade, da necessidade de reconhecimento do outro, discursos.
E esse tipo de discurso não se aprende por meio da educação formal, mas por meio da convivência. Então, não adianta estabelecer no currículo uma cadeira de ética se o comportamento social e o comportamento da escola não é ético. Então, nós temos sido pródigos na produção acadêmica de teorias de inclusão, e isso é muito louco, né? Porque eu vejo nos divórcios, gente, divórcio é um momento de dilaceração. Quem passou por um divórcio sabe a dor que é um rompimento afetivo. Aí agora você vê produção de teses que é divórcio colaborativo, divórcio como não sofrer, uma coisa meio de autoajuda. E eu acho que a origem disso vai na incapacidade de lidar com a dor, com o sofrimento, que nos constitui. É claro que o bullying sempre existiu e era silenciado. Que bom que a gente consegue falar do bullying. Mas eu sempre fui a gorda quatro olhos. Era assim, a vida inteira. Eu nunca fui magra e nunca deixei de usar óculos. Então, é claro que isso causava sofrimento. Agora, imagine se na infância pai e mãe fossem ao colégio brigar por isso e o colégio dissesse assim: nós vamos tomar as medidas. Não se toma medida nenhuma e aumenta a exclusão. E o que a gente vive hoje é exatamente isso. E tem determinadas formas de bullying que são extremamente cruéis, porque hoje você tem também, e isso é um problema dessa geração, você tem também, e isso é um problema dessa geração, um aprisionamento ao passado, tudo é registrado. Então, esses meninos não têm direito ao esquecimento. E a adolescência é um período muito bom de viver e armazenar memória, mas as memórias que ficam, não as memórias que registram e que te condenam a uma condição perpétua. Então, você não consegue vencer aquele passado que volta o tempo todo, que te remete o tempo todo àquela dor. E o que as redes fazem, que para mim é mais complexo ainda, é juntar em grupo uma rede imensa de ressentidos. Porque aquele que era historicamente excluído e que resolvia o problema dele no ambiente no qual ele precisava viver, com todas as diferenças e divergências, ou se fortalecia ou sucumbia, porque havia também suicídio, Afonso, eu acho que numa proporção menor, porque a rede potencializa tudo. Mas havia também muita dor causada no momento do bullying. Mas hoje, você vai para a rede e você encontra pessoas também ressentidas e que fortalecem o discurso da exclusão. E é desses grupos que têm se organizado os maiores grupos de misoginia, os maiores grupos de ódio, porque são grupos que se organizam não para que prevaleça a identidade deles ou que subjetivamente eles são, mas para se vingar de alguém que os remeteu para aquele lugar. Então, é um momento muito, muito difícil e realmente o estrago que faz, especialmente para as meninas, o uso da rede para exposição, com publicação de nudes, isso tem acontecido com muita frequência, as meninas se sentindo responsabilizadas porque têm os nudes vazados, e assim, sem meio não saber como reagir, porque a questão ainda é um tabu muito grande, um preconceito para as mulheres. Tudo isso tem nos levado também a algumas reações criativas, porque também nesse ambiente que se organizam as reações. O movimento das meninas que publicaram lá meu primeiro assédio, meu primeiro estupro, o próprio Me Too, que pode ter derivado para um macartismo em algum ponto, mas que o início dele era uma questão muito relevante de espaço de fala para essas mulheres, isso também fortalece. Então, não acho que seja o caso de demonizar ou de idolatrar a linguagem, mas de entendê-la para que a gente possa usá-la de uma forma menos cruel. E na rede, a adolescência fica exposta a essa série de questões que também nos impactam, mas muito mais a eles que estão no momento de afirmação da identidade. Sérgio, você, do ponto de vista de ficcionista,
conseguiu transportar essa realidade de forma brilhante, na minha opinião. Mas, agora que o livro saiu e que você ouviu coisas e depoimentos como agora o da Andréia, você mudaria esse personagem? Você acrescentaria alguma coisa, principalmente nesse campo que você colocou da questão do negro? Não, Afonso, eu acho que quer dizer, todo livro, depois que você escreve, você reescreveria, né? Quer dizer, faz parte da vida do autor ser um eterno insatisfeito com o seu produto, né? É por isso que você precisa de criar eu sempre preciso de criar para mim um certo deadline para entregar os livros, senão eu fico reescrevendo e mexendo e não entrego nunca, né? Aliás, o primeiro romance foi assim, ele levou quase 15 anos para chegar na editora. Mas quase chegando aos 15 anos. E aí, agora, tem várias coisas que eu já registrei para talvez abordar em outras histórias, né? Porque tem desdobramentos e tem as reações, né, que você vê. Se me desse o livro para reescrever, eu reescreveria, mas eu acho que não. Eu acho que, do ponto de vista assim, da história e do que eu pensava escrever naquele momento, ele tá pronto. Agora, eu anotei muita coisa de reação para novas histórias, entendeu? Quer dizer, para novos momentos. E essa questão da adolescência, eu ainda vou voltar nela, não sei se num romance ou num conto, para discutir uma outra questão que a Andréia tangenciou agora, na última coisa que ela falou, que é a disputa de conceitos de privacidade, que tem a ver com esse negócio e tem muito a ver com esse negócio de você, de repente, do adolescente, perder os melhores amigos, de repente. Por que isso é tão perigoso e tão violento? Porque quando o adolescente ou a adolescente está na relação com o seu grupinho, os BFF, o que acontece? Ela tem uma noção de privacidade muito mais ampla, muito mais que não é nossa, não é da nossa geração. Então ela se expõe muito mais, porque inclusive na rede, no grupo dela de rede e tal, elas fazem muito mais coisas. De repente, alguém pega isso e coloca no mundo externo para pessoas desconhecidas e expõe, e aí tem a reação dos adultos. Isso é uma crise assim fenomenal, não é uma coisa trivial, né? Eu acho que isso aí talvez seja o caso de eu romancear ou ficcionalizar de alguma forma, né? Com relação ao mundo negro, Afonso, eu tenho uma posição assim, muito, muito clara. Eu não acredito em lugar de fala na literatura, porque a literatura é o reino da liberdade. Você pode fazer o que você quiser. Mas eu adotei a seguinte posição, sobretudo porque eu sei como é que se estrutura, né, o racismo estrutural, de onde ele vem e como é que ele se institucionaliza. Eu resolvi fazer o seguinte: eu vou escrever sobre os negros do meu lugar de fala. Qual é o meu lugar de fala? Homem branco. Então, assim, mesmo que eu não tenha nascido na Casa Grande, ou seja, não tenho antepassados na Casa Grande, a mentalidade que me educou é a mentalidade da Casa Grande. E por ser a mentalidade da Casa Grande, eu tenho uma determinada maneira de ver o mundo, que eu tenho que me reeducar para ver de outro modo. Eu tenho que sair da janela da Casa Grande, né, e entrar no terreiro. Eu tenho que entrar lá e olhar. Mas eu sempre vou ser um homem branco. Isso aí não tem jeito, tanto no que diz respeito às mulheres, quanto no que diz respeito aos negros. Então, eu quis expressar no meu romance como que o mundo branco, e sobretudo do homem branco, vê o mundo dos negros, né? Então, ali é a visão branca do mundo negro, não é uma tentativa de falar pelos negros, entendeu? E isso aí eu acho que é uma questão que eu sempre voltarei, porque eu acho muito importante. Aliás, acabei de escrever um ensaio que vai virar o capítulo do próximo livro,
chama-se A Terceira Margem do Ipiranga, onde eu falo exatamente sobre isso, como é que se formou, como é que se formaram esses dois pilares da sociabilidade nossa que produzem o racismo e o machismo, que é o patriarcalismo e o escravismo, que nascem dentro da Casa Grande, né? E se constrói assim o resto da sociedade. Então, esse é um tema permanente, tanto na minha ficção quanto na minha não ficção. Andréa? Eu acho que o olhar do Sérgio foi um olhar muito bem escolhido para cuidar da questão, porque ele não tentou em momento nenhum trazer para o romance uma voz que fosse a que ele pudesse falar. Ele tem as personagens que são muito bem construídas, mas essas personagens são vistas a partir de um determinado lugar. Então, e não consigo também, essa é uma questão que o racismo que emergiu e que nos expôs a esse lugar incômodo de acordar todo dia e se perceber racista, né? Estruturalmente racista, é impossível pensar na construção hoje de qualquer texto. Eu fico pensando nisso, se algum dia vai ser possível a gente escrever alguma ficção que não passe também por essa questão, porque isso nas pesquisas científicas é uma necessidade objetiva. E na ficção é uma forma de mostrar para os leitores e para o mundo o quão impactante é o racismo na nossa vida. E quando a gente se assume antirracista, eu acho que esse é um compromisso que se tem. Não dá para escrever nenhuma história que aconteça no Brasil que não tenha esse corte, porque senão vai ser uma história de mentira, não vai ser uma história de ficção. Então, eu achei muito bem sacada a escolha do Sérgio em trabalhar com esse contraponto, e fica muito clara que é uma escolha, que é também o meu lugar. Eu estou um lugar abaixo dele, porque eu sou uma mulher branca, mas eu também enxergo desse lugar essa desigualdade. André, você Mas, também... André, só uma questão com a André aqui, Afonso, por favor. Mas você deve ter percebido também, porque essa aí sim é o seu lugar não só de fala, mas de exercício profissional, né? Que na relação entre os dois personagens, o Afonso e a Esther é uma feminista e uma militante, né? E o Afonso, apesar de toda a abertura dele, né, de ter já elaborado e processado essa formação nossa de homem, né? Eu tinha anotado isso para falar, Sérgio, que assim, até isso aparece, porque é o lugar de um homem que cresceu nesse lugar, tentando se adaptar depois de perceber que a desigualdade é brutal. Então não tem como repetir, não, porque se fosse um outro personagem, ele tentaria fazer, às vezes, de um cara absolutamente resolvido. Ele vê o tempo todo ele tentando acertar para não perder a mão da compreensão que ele tem da desigualdade. E ela olha para ele e diz assim: ele vai escorregar, ele vai derrapar, em algum momento ele vai derrapar. Ou então ela olha assim: será que ele está esperando uma estrela na testa? Eu gostaria de perguntar para a Andréa, que também é ficcionista, importante dizer isso, né? Se existiu, claro que não existe nenhum campo para inconfidência, apenas para reflexão. Aí no campo do seu trabalho, algum caso ou alguma história similar ao que o Sérgio retratou, e se em algum momento daqui para frente, já que eu fui informado de forma bastante invejosa que você está publicando um livro, eu não sei disso ainda. Fico muito irritado que isso acontece comigo. Isso vai entrar na pauta dos seus próximos... Afonso, A Vida Não É Justa, esse ano, completa 10 anos. E A Vida Não É Justa é um livro de ficção a partir de histórias que eu observei numa vara de família durante 20 anos. Então, ele foi publicado em 2012, antes, portanto, dos movimentos de 2014, das redes sociais, do grupo de mães no WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Nada disso existia quando eu escrevi essas histórias.
E, recentemente, há cerca de 3, 4 anos, eu fui designada para substituir uma colega numa vara de família. As questões que eu encontrei na vara de família, passados apenas 5 anos da publicação desse livro, eram profundamente diferentes e já refletiam essas mudanças que o Sérgio traz nessa sociedade. A intolerância, o confronto, a linguagem de confronto, o uso das redes para aprisionar a pessoa numa imagem que eventualmente ela não é, o linchamento, o justiçamento, o narcisismo, todas as questões emergiram de uma forma muito violenta. E eu, que sempre tive uma preocupação muito grande, isso aparece nas histórias que eu escrevo, de não ser juíza moral do comportamento de ninguém, me vi muitas vezes diante daqueles conflitos moralmente indignada com a falta de densidade humana daquelas pessoas. Então, foi uma hora que, para mim, foi um exercício muito importante de compreensão do mundo que eu vivia e de compreensão de que não tem nada pior para a gente continuar vivendo, produzindo, do que ficar aprisionado num passado. O meu mundo idealizado não existe mais, então o que eu tenho é esse. Como é possível decidir esses conflitos dando a dimensão porque aquelas pessoas sofriam ali de verdade, sofriam porque não podiam comprar o carro do ano, sofriam porque precisavam mudar de um apartamento de 500 metros quadrados para um apartamento de 300. Aquilo ia me dando uma irritação, e o meu contraponto era sempre assim: em que mundo essas pessoas vivem? Essas pessoas vivem no mesmo mundo do que eu, porque saía dessa audiência, eu encarava outra audiência, no qual uma mãe precisava ir à justiça atrás de um pai para pagar 20% do salário mínimo de pensão para o filho poder sobreviver, e ficava satisfeita quando esse pai aparecia para registrar o filho, porque a maioria não aparecia para registrar o filho. Então, esse retrato da desigualdade se aprofundou, piorou bastante, e as relações ficaram mais rasas, mais líquidas e mais físicas em qualquer classe social. Isso foi uma percepção que eu tive, que é recente, que me fez até pensar: será que isso rende ficção? Será que eu sou capaz de escrever? Porque, assim, eu gosto de escrever ficção para explicar as coisas que eu não entendo. Eu não entendo o fim do amor, eu não entendo como é que aquelas pessoas que se amam profundamente, de repente se olham e não sentem mais nada uma pela outra. Isso, para mim, é um material de ficção que eu preciso escrever para tentar entender. Agora, as pessoas que brigam por essas questões superficiais, eu entendo como resultado desse mundo que a gente vive, dessa imposição pelo produtivismo, pelo espetáculo, pelo consumo. Então, eu não enxergar essas pessoas como sujeitos de dor, de angústia, é muito duro, porque é uma forma de desumanização. Eu fico assim: será que eu estou assistindo a desumanização? Será que eu não consigo mais estabelecer vínculo com essas pessoas? Porque o olhar de quem escreve é um olhar empático, ainda que você não concorde com o teu personagem, ou que você abomine o teu personagem, você consegue se colocar no lugar dele e dizer o que ele diria. Eu confesso para você que eu tive muita dificuldade com esse exercício de me colocar no lugar dessas personagens. Então, A Vida Não é Justa vai ter uma edição de 10 anos que vem com algumas histórias desse momento. Agora, eu vou estragar a surpresa não, tá, Sérgio? O meu próximo livro, o Sérgio já sabe, mas a gente conversa depois. Hoje, tá aqui. Pisa em mim, pior, gente, estamos aqui reunidos nessa live. Eu esqueci de falar no meio, viu, Sérgio? Desculpa. Para falar sobre o livro O Intérprete de Borboletas de todo. Afonso segura nas mãos o livro O Intérprete de Borboletas, de Sérgio Abranches. A capa tem um fundo em tons amarelo e alaranjado,
com o título escrito na vertical do lado esquerdo e a ilustração de metade de uma borboleta na metade direita. Que a gente ficou mergulhado nesse campo e, infelizmente, eu ficaria aqui. Eu acho que vamos fazer o seguinte, vamos terminar e a gente continua conversando para inveja de quem não nos vai ouvir daqui para frente. Infelizmente, a gente tem que terminar. Então, assim, volto a dizer, estamos aqui para o livro do Sérgio, publicado pela editora Reca, de Um Intérprete de Borboletas, conversando sobre ele. E eu queria passar a palavra, em primeiro lugar, para a Andréia, para fazer o encerramento, e em seguida, como a gente sempre faz, o Sérgio. E se o Sérgio quiser encerrar fazendo uma pequena leitura, também seria bom, do jeito que você quiser. Bom, eu quero agradecer a vocês por esse convite, que para mim foi um presente, no meio dessa loucura toda que a gente vive, o Sérgio, poder conversar com você aqui, com vocês, são aquelas tréguas, né, do Mário Benedetti. A gente está precisando de muitas tréguas para sobreviver. Então, agradeço muito, desejo ao Intérprete de Borboletas uma trajetória de sucesso. Olha, leiam, porque eu fiquei encantada e eu acho que é importante a leitura dessa obra de ficção para a gente, pelo menos, se inserir na contemporaneidade. Nós vivemos nesse Brasil, e é esse Brasil que a gente precisa entender ou tentar entender para sobreviver. Obrigada, Sérgio, pelo livro, obrigada, Afonso, pelo convite. Sérgio? Primeiro, agradecer muito a Andréia, né, Afonso, pela generosa e gentil presença aqui para conversar sobre o livro e fazer essa leitura tão generosa, tão profunda do livro, e dizer que ela falou muitas coisas que eu gostei de ouvir. E André, esse exercício de empatia com os personagens, de fato, é uma coisa muito verdadeira. Eles conversam com a gente, né? As pessoas que não escrevem não acham que é meio maluco, mas às vezes a personagem não gosta do que você está levando ela para. Não, eu não vou por aí, eu vou por aqui. E aí, ou você cede ou você empaca e não escreve mais o livro, né? E para mim também foi muito difícil dar voz à extrema-direita. Eu fiquei assim muito... Foi difícil, não foi uma coisa fácil, não. Mas eu vou ler só um trechinho, Afonso, para terminar, que é do comecinho do livro, né? Que é exatamente na estrutura do livro, que tem? Tem um narrador na terceira pessoa, e tem um fluxo de consciência na primeira pessoa de cada personagem, né, em que eu dou voz à personagem para ela se explicar um pouco, ela se confessar, né? E a adolescente, que se chama Maria, ela diz assim, eu não posso ficar tão desesperada. É por isso que gente da minha idade se suicida. Eu não quero morrer. Também não quero viver desse jeito. Não vou me envenenar de ódio. Tenho que reagir. Mas me dói ver a raiva das minhas melhores amigas. É injusto. Eu não fiz nada, não mudei, não ataquei. A gente se conhece desde que entrou na escola. Tem mais de 8 anos. Elas sempre souberam o que penso, de tudo. Conhecem a minha história, dos meus avós. Um dia, sem aviso, a melhor amiga de todas vira inimiga. Pensei que existisse um pacto entre nós, que fôssemos fiéis. Que doença é essa, meu Deus, que pega mais que piolho? É isso. É isso. Obrigado, Andréia. Obrigadíssimo. E tem mais aí, viu, gente? Nós ainda vamos falar com algumas outras autores sobre o Intérprete de Borboletas. Muito boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Andréia.